Querido irmão, graça e paz. O audiolivro de hoje é Expulsarão Demônios. O que você precisa saber acerca de demônios, os seus inimigos invisíveis, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Capítulo 3. Continuação. A palavra grega traduzida por feitiçarias literalmente significa drogas. Há uma tradução que usa a expressão artes mágicas. As ações malignas que aqui são associadas com a magia são homicídios, prostituição e roubo. Muitas vezes, a toxicodependência abre a porta para estes outros males. Em Deuteronômio 18, 10, 12, o Senhor declara a sua atitude em relação às várias formas de envolvimento com o oculto. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. A outra categoria principal que é aqui mencionada, para além da adivinhação e da magia, é a bruxaria, que também inclui feitiços. No próximo capítulo, irei aprofundar mais o tema da bruxaria. Interpretar preságios também é uma forma de adivinhação. As últimas três categorias, necromante, um mágico ou quem consulte os mortos, são hoje em dia todas classificadas como espiritismo. A sua forma normal de atividade chama-se sessão espírita. É dito que o Senhor abomina todo esse tipo de pessoas. A palavra traduzida por abominar é a palavra mais forte no hebraico para designar aquilo que o Senhor detesta e rejeita. Devemos notar ainda que Deus insere essas pessoas na mesma categoria daquelas que sacrificam os seus filhos a uma divindade pagã. A nossa cultura contemporânea tem dificuldade em perceber quão intensamente Deus odeia todas essas práticas ocultas. Não há ninguém quem se envolva nelas sem se expor a demônios. Religião falsa. A religião falsa está estritamente ligada com o oculto. Muitas vezes, as duas estão inseparavelmente interligadas. Ambas prometem aquilo que parece ser tudo o que nós ansiamos: paz, poder, conhecimento, acesso a Deus. Reivindicam, dirigem-nos à luz, mas na verdade enredam-nos nas trevas. Então, como é que nos podemos proteger? Em João 10:9, Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Disse ainda: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Há muitas portas diferentes que conduzem ao reino do sobrenatural, mas há apenas uma porta que conduz ao reino sobrenatural de Deus. Essa porta é Jesus. Todos aqueles que entram por outra porta qualquer podem entrar no reino do sobrenatural, mas esse é o reino de Satanás e não o do único e verdadeiro Deus. Satanás irá provocar todos os danos que conseguir à humanidade através de ideologias tais como o ateísmo ou o humanismo. Mas a religião falsa é uma ferramenta infinitamente mais poderosa nas suas mãos. Mesmo neste preciso momento, a grande maioria da raça humana está escravizada por religiões falsas. Tal como acontece com outras formas do oculto, é impossível listar todas as formas de religião falsas que se praticam atualmente, mas eis alguns dos principais traços que caracterizam as religiões falsas. 1.
reconhecer uma pluralidade de deuses. 2. Praticar qualquer forma de adoração de ídolos. 3. Ensinar que os seres humanos poderão vir a ser deuses. 4. Ensinar que as pessoas podem alcançar a justiça através dos seus próprios esforços. 5. Oferecer qualquer forma de conhecimento esotérico disponível apenas para uma minoria privilegiada. 1. Religiões que reconhecem uma pluralidade de deuses. A igreja primitiva estava rodeada por uma cultura politeísta, mas em Coríntios 8, 5, 6, Paulo define a posição cristã, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 2. Religiões que praticam qualquer forma de adoração de ídolos. A idolatria é o primeiro pecado específico proibido nos 10 mandamentos, e ao qual são atribuídas as piores punições. Vê Êxodo 23:5. 3. Religiões que ensinam que os seres humanos poderão vir a ser deuses. Esta foi a tentação original oferecida por Satanás à humanidade no Jardim do Éden. E sereis como Deus, ou como deuses. Gênesis 3:5. Esta promessa contém uma autocontradição inerente. Deus, que criou todas as coisas, incluindo a raça humana, é Ele próprio incriado. É logicamente impossível que o homem, o criado, se torne como Deus, o incriado. O criado nunca se pode tornar incriado. Ainda assim, esta promessa de vir a ser como Deus tem cativado o orgulho autoexaltado da humanidade em todas as gerações. 4. Religiões que ensinam que as pessoas podem alcançar a justiça através dos seus próprios esforços. Novamente, o apelo é dirigido ao orgulho humano. As pessoas orgulhosas são atraídas por sistemas religiosos que exigem formas de trabalho duras e excessivas, e até sofrimento autoflagelante. Quanto mais rigorosas são as exigências de uma religião, maior é o grau de orgulho que uma pessoa sente em cumpri-las. 5. Religiões que oferecem qualquer forma de conhecimento esotérico disponível apenas para uma minoria privilegiada. O acesso a este conhecimento requer normalmente um ritual especial de iniciação. Já no primeiro século, os apóstolos avisavam aos seus seguidores acerca desta forma de engano, que se chama no grego gnosis, conhecimento. Foi contra este erro que Paulo avisou a Timóteo: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Há 2 exemplos contemporâneos de religiões que sobressaem, cujos segredos são revelados apenas àqueles que passaram por um rigoroso processo de iniciação. Esses exemplos são o mormonismo e a maçonaria. Esta inclui a Eastern Star, Estrela do Oriente, a filial feminina da maçonaria, os Shinders, guardas do relicário, as Rainbow Girls, raparigas do arco-íris, e Demolay. No mormonismo, os rituais no templo são acessíveis apenas a alguns. Não é permitido a nenhum estranho entrar nos templos enquanto os cultos decorrem. A maçonaria é ainda mais envolta em secretismo. Excluindo algumas aparições públicas oficiais, ela é completamente fechada aos que não são iniciados, e os seus segredos são guardados por pactos arrepiantes. Por outro lado,
O cristianismo bíblico é aberto, não possui qualquer processo especial de iniciação, nem quaisquer rituais secretos. A base da sua fé, a Bíblia, é um livro aberto. Todos são incentivados a estudá-la. Todas as formas de religião falsa apelam, de uma maneira ou de outra, para o orgulho humano. O Evangelho realça o fato de que somos salvos pela graça de Deus, a qual não pode ser ganha, mas é recebida apenas pela fé que Deus providencia. Isso não deixa qualquer espaço para o orgulho, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Há um grande abismo intransponível entre a adoração do Deus verdadeiro e todas as formas do oculto ou religião falsa. Paulo realça que todas as formas de religião falsa são permeadas de poder demoníaco e que por isso os cristãos não se podem envolver nelas. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 20 e 21. Qualquer pessoa que tenha estado envolvida no oculto em religiões falsas precisa de se arrepender disso, confessá-lo como um pecado e clamar a Cristo por perdão, libertação e renovação. Para além disso, quaisquer livros ou outros objetos relacionados com o oculto ou religião falsa devem ser destruídos. Limpo e livre. Este breve resumo de toda a área do oculto e religiões falsas revela quão complexa e confusa é. Não há nenhuma maneira simples de a definir ou descrever. Podemos compará-la a um povo com muitos tentáculos apertando-os em redor das suas vítimas. Enquanto a vítima se tenta proteger de um tentáculo, há outro que vem por trás e a tenta apanhar. Esta comparação é bem ilustrada pelo testemunho que se segue de um jovem pertencente a uma família cristã, que foi feito prisioneiro do oculto. Acabou por adquirir entendimento acerca do reino demoníaco, recebeu libertação e tornou-se um pastor bem-sucedido. Os meus pais são cristãos, nascidos de novo e pessoas de Deus, tal como o pequeno Samuel, de há muito tempo fui dedicado, desde a minha concepção, para servir o Senhor. Os meus pais ensinaram-me nos caminhos da verdade desde a minha infância. Quando tinha 4 anos, punha-me de pé e pregava para os meus pais ou qualquer outra pessoa que me quisesse ouvir. Nos meus tenros anos, o meu coração enternecia-se com as coisas de Deus e estava sempre pronto a orar e a arrepender-me quando enganava a Deus ou aos homens. Os meus preciosos pais ensinaram-me da melhor forma que podiam a andar nos caminhos de Deus, mas erraram grandemente porque a sua tradição não lhes tinha ensinado que o envolvimento com o oculto era muito pior do que os seus tradicionais não farás. Era impensável poder ler jornais divertidos ao domingo, ir ao cinema num dia qualquer ou permitir o consumo de álcool ou tabaco. Mas eles nunca sonharam que o fato de me deixarem ouvir as histórias da minha avó acerca de fantasmas me poderia conduzir a um caminho de dor que iria durar mais de 20 anos. Tinha 7 anos quando tomei contato pela primeira vez com as histórias da minha avó. Daí em diante, não conseguia encontrar gozo senão no estudo do oculto. Programas de rádio da década de 40 e 50, tais como Inner Sanctum, The Shadow, A Sombra e The Whistler, Vento Sibilante, absorviam toda a minha atenção. Quanto à televisão, programas como Night Gallery, Galeria Noturna, Alfred Hitchcock e The Twilight Zone, bem como qualquer outro programa de terror, eram o meu regozijo. Quando eu estava no 6º ano, o meu escritor favorito era Edgar Allan Poe, um líder da União Batista
de treinamento tinha me dado a conhecer a obra de Alan Poe, depois de uma festa de Halloween da igreja. Aos 11 anos, disse adeus num dos meus frequentes acessos de raiva para sair da minha vida e me deixar em paz. Costumava comprar pequenos animais, tanto semanal como diariamente, e torturá-los até a morte. Fazia isto guiado simplesmente por um impulso. Mas anos mais tarde, descobri que aquela prática fazia parte integrante da feitiçaria. Por incrível que pareça, gostava muito de animais e queria ser veterinário. Por vezes, dirigia-me a obreiros cristãos e dizia-lhes que os odiava. Não havia nenhuma forma de disciplina, palavra ou açoite que me pudesse constranger. A rebelião e um absoluto ódio contra Deus, a igreja, os cristãos, a escola e todas as formas de autoridade, especialmente o meu pai e a minha mãe, dominavam parte do meu ser. A outra parte de mim ansiava por ser bondosa e amável. Finalmente, aos 25 anos, conheci a salvação de Jesus. Embora Deus tivesse intervindo e eu tivesse nascido de novo, o meu relacionamento com os meus pais era muito mau. Eu amava-os por causa de Jesus, mas era incapaz de ser educado com eles durante mais de uma hora. Depois de um curto período de comunhão, a raiva e o ódio vinham ao de cima e a minha miséria espalhava-se a todos os que estavam à minha volta. Tentei suprimir as minhas pressões interiores. No entanto, elas revelavam-se na minha ânsia de álcool e comida. Media cerca de 1,72 metros e pesava cerca de 98 quilos. Será que eu era realmente salvo? Sim, sim, sim. Eu passava horas a chorar por almas perdidas, memorizando a escritura, testemunhando e ensinando a palavra. O mais trágico é que ainda ninguém me tinha dito que pés, mesas de Ouija e livros sobre fenômenos psíquicos eram-me proibidos enquanto crente. Por isso, ensinei acerca desses assuntos à minha classe da União de Treinamento da Primeira Igreja Batista, o que despertou neles a mesma idolatria e feitiçaria que a minha avó tinha despertado em mim anos antes. Graças a Deus que um dia, ao contar a um dos meus amigos crentes acerca da minha pés, ele disse-me para pôr isso de lado, uma vez que a Escritura me avisava contra esse tipo de práticas. Estou tão grata a Deus por aquele homem. O seu aviso simples ajudou-me a iniciar um caminho de libertação. Como queria obedecer ao Senhor, parei com todos os contatos com o reino satânico. Esse foi um bom início, mas aquilo que eu precisava verdadeiramente era de renunciar completamente a Satanás e de ser liberto dos demônios que haviam entrado devido ao meu interesse no oculto. Como é que eu sei que tinha demônios? A partir do dia que deixei de namoriscar com Satanás e comecei a obedecer a palavra, os meus problemas interiores e medos foram intensificados. A raiva e o ódio pioraram. Comecei a ter alucinações de dia e de noite, as quais apresentavam o Jesus que eu amava da maneira mais profana. Embora estivesse feliz com o meu casamento, o meu problema com a masturbação era incontrolável. O que mais me importunava era o fato de eu ser um homossexual encoberto. Apesar de ter de lutar constantemente contra isso, nunca caí. Tinha pensamentos horríveis acerca de estar com outros homens e desejo de me vestir como uma mulher. Quando eu estava sozinho, este espírito maligno manifestava-se e eu adquiria modos efeminados. Eu odiava e detestava essas coisas com toda a minha força. Orei, arrependi-me e tentei crucificar a carne sem me aperceber de que os meus problemas já tinham passado para além do que é terreno, do que é da alma, para o que é demoníaco. Tiago 3,15. Eu tinha duas fontes dentro de mim. Uma amava as almas, abençoava a Deus
e ansiava por servi-lo. A outra desafiava-me com pensamentos impuros e desejos, blasfemava contra Jesus e amaldiçoava os santos. Eu teria admitido tudo isto abertamente a alguém que me pudesse ajudar, mas ninguém do meu conhecimento tinha poder para lidar com os meus problemas, nem mesmo para os ouvir. Por isso, tinha de guardar tudo para mim, o melhor que podia. Em dezembro de 1969, a minha esposa e eu tivemos conhecimento do Ministério de Libertação. Quando alguém mencionou que os cristãos podem ter demônios, eu não argumentei. O meu espírito saltou de alegria quando percebi que tinha encontrado a resposta para os meus problemas. Houve um irmão em Cristo que me ministrou libertação, ordenando aos espíritos que saíssem. Senti-os literalmente a subirem do meu estômago e a saírem de mim, passando pela minha boca, suspirando e bocejando. Desde esse dia que nunca mais fui atormentado com masturbação. Para além disso, a minha raiva e ódio deixaram-me. Agora consigo passar horas com a minha mãe sem que haja conflitos. Consigo mesmo abraçá-la com amor e compaixão. Senti-me como se estivesse nas nuvens durante vários meses. Depois, de repente, a homossexualidade latente e as alucinações começaram de novo. Para ser exato, eram cerca das 2 da manhã quando fui acordado por um assédio demoníaco que provinha tanto de dentro como de fora. Naquela altura já sabia como expulsar demônios e resistir a Satanás, mas o meu alívio era apenas temporário. Quando já estava quase a perder a esperança, ouvi uma cassete do Derek Prince que dizia que os pecados do oculto têm de ser confessados e renunciados pelo nome de Jesus. Isto era algo que eu ainda não tinha feito. Filo imediatamente, apercebendo-me de onde é que a maioria dos meus problemas provinha. Pouco tempo depois, passei pela minha maior experiência de libertação. Um dia, eu ia conduzir de Columbus, na Geórgia, para Montgomery, no Alabama, uma distância de cerca de 150 quilômetros. Durante algum tempo, fui submetida a um assédio horrível da parte de demônios. Clamei por Jesus com toda a minha força. Ele levou-me a percorrer mentalmente situações que tinham começado quando eu tinha 4 anos, e os demônios entraram em mim pela primeira vez. À medida que ele me mostrava cada exemplo, eu renunciava os pecados com ele envolvidos e ordenava ao demônio para sair. Durante mais de 1 hora, demônios saíram da minha boca, do cimo da minha cabeça e dos meus ombros. Quando cheguei a Montgomery, estava completamente exausto, mas livre pela primeira vez em anos. Desde então, o meu crescimento espiritual tem progredido rapidamente. O meu tempo e energia podem ser canalizados para um ministério frutífero. Em vez de lutar continuamente para suprimir desejos e pensamentos que costumavam ameaçar minha própria existência. O Senhor também diminuiu o meu peso de 98 quilos para uns 70 quilos alegres. Louvai ao Senhor, por causa de Jesus estou limpo e livre. 15. Hoje em dia ainda se pratica bruxaria? Se seguirmos o rastro dos caminhos tortuosos e enganadores da atividade demoníaca e do oculto, iremos descobrir que todos eles procedem de uma fonte principal, a bruxaria. A bruxaria é a religião primitiva e universal da humanidade caída. Quando a raça humana virou as costas a Deus, num ato de rebelião, o poder em ação foi o da bruxaria, tal como a Bíblia afirma, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel 15, 23. Cada povo pratica uma forma distinta de bruxaria, mas há certos elementos que são comuns a quase todas essas formas. Em muitas partes do mundo, a prática livre da bruxaria
tem permanecido imutável durante séculos. Em nações que têm uma história cristã, em especial no Ocidente, a bruxaria tem se adaptado à cultura e adquire certas formas específicas. Anteriormente, era confinada a uma pequena minoria, mas nas últimas décadas deixou de o ser assim. Tem se tornado mais evidente e agressiva. O elemento sobrenatural existente na bruxaria fascina muitas pessoas na nossa cultura materialista, contemporâneo, ocidental. Nos casos em que as pessoas conhecem apenas uma forma de religião, tanto igreja como sinagoga, ela opera num plano estritamente material e intelectual, e estão sujeitos a procurar uma alternativa que ofereça o sobrenatural, especialmente se essa alternativa oferece poder. Essa é a razão pela qual multidões desse tipo de pessoas estão a voltar-se para qualquer forma de bruxaria. Há um objetivo que é comum a todas as formas de bruxaria: o controle. Sempre que uma atividade religiosa tenta controlar as outras pessoas, é provável que a influência da bruxaria esteja a operar. Algumas pessoas que estão a ler este capítulo sabem exatamente do que é que eu estou a falar, porque elas escaparam das garras de Satanás. Outros irão agarrar esta oportunidade para poderem escapar dele. Outros ainda irão utilizar esta informação para ajudar a libertar outras pessoas. A prática primitiva da bruxaria contém normalmente os seguintes elementos: um sacerdócio, bruxo, curandeiro, xamã, um ritual ou liturgia, que pode tomar várias formas, um sacrifício, animal ou humano, uma forma de música característica, frequentemente encantamento ou som de tambores, e uma forma de aliança que une os participantes uns aos outros e a qualquer ser satânico que seja o foco da sua atividade. A palavra coven, em português, possivelmente assembleia, que significa um conjunto de bruxas, deriva provavelmente da mesma raiz que a palavra convenante, em português aliança. Estes são os 4 objetivos principais da bruxaria. 1. Ganhar o favor de um ser espiritual mais elevado, visto normalmente como caprichoso ou malévolo. 2. Controlar as forças da natureza, tais como chuva ou bom tempo para as colheitas. 3. Prevenir doenças e infertilidade, tal como acontece em África, onde quase todas as mulheres estéreis consultam um bruxo para lhes dar uma poção ou um encantamento. 4. Controlar outros seres humanos, para aterrorizar inimigos numa batalha ou suscitar numa pessoa um apetite sexual por outra. 4 níveis da bruxaria moderna. A prática moderna e ocidentalizada da bruxaria contém os mesmos elementos. Ela opera em pelo menos 4 níveis. 1. Aberto, público, respeitável. 2. Secreto, ajuntamentos de bruxas. 3. Infiltrado, disfarçado na sociedade e na igreja. 4. Uma obra da carne. 1. Aberto, público, respeitável. Ao operar segundo a sua natureza verdadeira, a bruxaria ensina e pratica a adoração de Satanás. A Igreja de Satanás tem a sua própria website na internet, a qual é apresentada como uma igreja respeitável. No entanto, aqueles que se libertaram das suas garras irão afirmar que a cerimônia satânica central é uma missa negra, uma paródia blasfema de um culto de uma comunhão cristã. A motivação dominante é um ódio e rejeição deliberados e conscientes de Jesus Cristo, e o inimigo principal é a igreja cristã. 2. Secreto, ajuntamentos de bruxas. As assembleias de bruxaria reuniam-se normalmente à noite para oferecer sacrifícios e iniciar novos membros. Um dos elementos centrais na prática da bruxaria, tal como podemos verificar no testemunho no final do capítulo anterior, é o sacrifício. Normalmente os sacrifícios são de animais, um cão, gato, rato ou qualquer outro animal pequeno. Contudo, segundo a minha percepção,
O sacrifício é sempre que possível humano e de preferência um bebê. Também existem relatórios de incidentes em que jovens são incitados a matar e até mesmo a decapitar as vítimas, fazendo isso parte da sua iniciação à feitiçaria. O deus da feitiçaria é Satanás. Os seus aderentes estão ligados a ele e uns aos outros através de um pacto que os compromete a um sincretismo absoluto em relação às suas atividades. O que é que atrai as pessoas para o satanismo? Creio que é a oferta de poder sobrenatural. Uma vez convencidos do poder que adquiriram, os satanistas tornam-se frequentemente ousados e agressivos. Um amigo meu cristão estava sentado no avião ao lado de uma mulher que recusava toda a comida que era servida. A mulher disse ao meu amigo que estava a jejuar e a orar. Eu também sou cristão, disse o meu amigo, e por vezes jejum e oro. Não, não, respondeu a mulher. Eu não sou cristã, sou satanista. Ela então explicou que a sua oração tinha 2 objetivos: desfazer casamentos cristãos e a queda de ministros cristãos em posições de liderança. As estatísticas que têm vindo recentemente a público devem-na ter feito pensar que as suas orações foram bastante eficazes. Uma vez recebi uma carta infeliz de uma senhora no Texas, que ouvia regularmente o meu programa de rádio. Ela disse que era uma bruxa e que tinha aceite a responsabilidade de instalar dúvida e incredulidade nos corações e mentes dos cristãos novos ou fracos de uma determinada igreja. Ela já tinha conseguido afastar 3 desses crentes. Então escreveu: acha que eu posso ser perdoada e receber a salvação de Jesus? Eu respondi-lhe que Deus é infinitamente misericordioso, ainda que ela talvez tivesse de lutar muito para ficar completamente liberta. Indiquei-lhe um pastor na sua zona. 3. Infiltrado, disfarçado. Não irei apresentar aqui todas as formas usadas pela bruxaria para encorajar pessoas inocentes a adorar Satanás. Irei apenas oferecer alguns exemplos. Música rock. A música rock é um dos principais canais e o seu potencial para o mal é temível. Eis uma carta que recebi recentemente de um homem de 33 anos. Um dos membros da minha equipe respondeu-lhe e procurou ajudá-lo. Recebi autorização para citar aqui. Caro senhor Prince, estou a escrever-lhe para lhe falar acerca das minhas lutas com demônios. Sei que provavelmente o que eu vou escrever não é novidade para si, mas amigos, familiares e líderes de igrejas talvez me vejam como um psicopata. Tudo começou quando eu tinha 16 anos e comecei a ouvir um dos discos de rock do meu irmão. Este não era um disco de rock qualquer, mas um disco muito demoníaco. Era da banda Black Sabbath e a capa tinha 666, escrito no topo, e uma criatura demoníaca que olhava para mim. Na parte de dentro do álbum estava a imagem de um homem deitado na cama com vários demônios, pelo menos 6 ou 7, à sua volta, como se o quisessem atacar. O olhar do homem era de pura agonia. Eu só ouvi este disco 1 ou 2 vezes, o que já foi o demasiado. Um dia ouvi um ruído muito estranho que vinha do armário da aparelhagem. Quando me agachei para abrir as portas, houve uma força que entrou em mim, o que passou através de mim, e me empurrou para trás. Aquela era uma força muito singular e tenho certeza de que havia demônios envolvidos. Pensei em esconder o disco para que ninguém o pudesse deitar fora. Aquela ideia deve ter provindo dos demônios. Embora ore para me lembrar, ainda hoje não me consigo lembrar onde é que eu o escondi. Bem, desde então que a minha vida tem sido um inferno. Estes demônios prendem-me e paralisam-me quando começo a adormecer. Não me consigo mexer, falar ou abrir os olhos. A única coisa que consigo fazer é clamar mentalmente por Jesus, para Ele me ajudar.
Estes demônios são perversos, violam-me de todas as formas imagináveis. Eu poderia fazer um esquema e uma descrição mais detalhada, mas penso que isso não seria apropriado nesta altura. Esta foi a tortura a que estive sujeito todas as noites, desde os 16 anos até os 31 anos. O abuso sexual começou a diminuir quando comecei a participar no estudo bíblico e ir à igreja regularmente. Posso imaginar o que está a pensar neste momento. Será que és salvo e que Jesus é o Senhor da tua vida? Eu disse o Pai Nosso quando tinha 12 anos com a minha mãe ao meu lado e tenho repetido centenas de vezes desde então. Isto deve-se especialmente ao fato de que amigos cristãos e todas as pessoas em qualquer das igrejas ou estudos bíblicos que eu tenho frequentado dizem-me que isso não pode acontecer a um cristão. Por isso, estou à espera dos sinais da minha salvação através da evidência da minha vida voltar ao normal. É difícil acreditar ou ter fé quando se é bombardeado com tantos relatos que se contradizem. Já nem consigo pensar corretamente ou permanecer no mesmo emprego durante mais de 6 ou 12 meses. Não sou estúpido, até sou licenciado em engenharia. Estou apenas confuso. Sou oriundo de uma chamada família cristã. Os meus pais são ambos nascidos de novo, bem como uma das minhas 2 irmãs. O meu irmão não é. Os meus pais apoiam seu ministério, mas acho que eles não acreditam que há pessoas que possam estar endemoniadas. A razão pela qual eu digo isto é porque sempre que eu falo no assunto, o meu pai diz-me, tímida e medrosamente, para repreender isso no nome de Jesus, virar-lhe as costas e continuar a andar. Por outro lado, a minha mãe recusa-se a reconhecer o fato e até disse à minha irmã para parar de falar sobre esse assunto comigo. A família do lado da minha mãe tem uma potencial natureza demoníaca. O seu pai, que já morreu, era maçônico, e a sua mãe, que também já morreu, mais 2 irmãs, ainda vivas, estão envolvidas com a estrela do Oriente, Eastern Star. Eu sei que esta carta parece completamente louca, mas espero que ela faça algum sentido para si, e gostaria de poder contar-lhe mais, mas isso implicaria escrever um livro. Isso é tão trágico. Um irmão professo é atormentado por demônios, mas não tem a compreensão, muito menos a ajuda dos seus companheiros cristãos. No capítulo 12, mencionei o perigo da maçonaria e da sua afiliada feminina, a Estrela do Oriente. É óbvio que este jovem foi insensato quando se expôs a forças tão obviamente satânicas. No entanto, há outras pessoas que se expõem a forças satânicas semelhantes de formas menos óbvias. A combinação de elementos num concerto de rock ou numa discoteca, por exemplo, também abrem o caminho para demônios. Música ensurdecedora com uma batida repetitiva e insistente, letras que vão da estupidez à blasfêmia, luzes intermitentes que mudam constantemente de cor e de intensidade. O impacto pode diminuir a capacidade de uma pessoa para pensar ou exercer um julgamento moral e assim abrir o caminho para os demônios, especialmente se há envolvimento de álcool e de drogas. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.